Fala galera, eu sou o evangelista Victor Mendes e você está no canal Pegou no Espírito. E hoje, num dia tão especial, eu estou aqui com um convidado ilustre, uma pessoa assim que já está sendo um prazer conhecer, o pastor Júnior Medeiros, e ele estará aqui falando conosco sobre essa vida com Deus, esse trabalho que ele tem na rádio. Eu quero muito conversar com o senhor, pastor, conhecer sua história, então, por favor, se apresente aos nossos telespectadores. Amém, graça e paz, Deus abençoe a todos, amados que estão aí nos acompanhando. Obrigado pelo convite, primeiramente, obrigado aí pela confiança de estar aqui falando do amor de Deus. Querendo ou não, nós estamos aqui anunciando o amor de Deus na nossa vida e o amor de Deus para a vida desse mundo, que está nos ouvindo. Amém. Eu sou o pastor Júnior Medeiros, vou fazer 42 anos, não 40 não, mas nós estamos aqui para falar do amor de Deus que tem com a humanidade, Ô, pastor, obrigado. Eu quero já agradecer primeiramente ao Pai por nos proporcionar esse momento, que já estava já na eternidade. Só precisou o Adriano cruzar o caminho do Senhor e falar assim, tem um menino ali querendo bater um papo. Eita, então que glória. A gente possa ter essa conversa para a glória de Deus. Pastor, assim, eu quero já falar um pouco, eu estive acompanhando o aplicativo onde você tem uma rádio web chamada Vida com Deus. Isso. E eu queria que o senhor trouxesse para nós assim, essas experiências, como tem sido, e conta um pouco assim da sua história, como o senhor chegou aqui na cidade de Presidente Prudente, como tem sido tudo isso que Deus tem feito assim através do Senhor, através da família do Senhor. Conta um pouco para nós sobre essa experiência, porque quando se fala rádio, as pessoas já têm aquele... Cara, mas e a internet agora? Então eu já vi que a rádio web, então opa, já tem o web. Já tem o web, já tive que andar junto com a tecnologia, junto com esse mundo digital, igual nós estamos aqui no YouTube, e eu quero que o senhor compartilhe um pouco para essa pessoa que pensa e está aí construindo, começando, que ela possa entender que é um meio de encontrar as pessoas de fato, né? Bom, quero dizer assim, a minha primeira ideia é sim anunciar o amor de Deus. Amém. Primeiro, a ideia é anunciar o amor de Deus sem vincular igrejolidade, sem vincular igrejas. Então ali não fala placas de igreja, e sim o amor de Deus ao próximo. A minha história, eu nasci num berço evangélico, graças a Deus por isso. Nasci num lar pastoral, Meus pais são, desde que eu não entendo por gente, meu pai é pastor de um ministério já há 41 anos. E pastor aposentado desde 2002. Sofri um acidente, mas assim, eu nasci aprendendo sobre aquele lar. Então você tem um chamado desde criança. Desde 4 anos de idade, eu já pregoava a palavra de Deus. Naquela época, 1980, 85 ali, tinha aqueles congressos infantil, e a gente pregava através daquilo ali. E Deus usava através de cura, libertações desde aquela idade. E eu fiquei no ministério, na igreja, buscando a Deus, e com isso trouxe o conhecimento, aprendi o conhecimento desde aí 6, 7 anos, sempre atrás de microfone também, em rádio. Na época, estava comentando aqui, AM, antigas AM. Sim. E a gente vem trazendo ali a bagagem, trabalhava, tinha vez dormia dentro de rádio 24 horas. Meu pai locava, ele tomava, não era aquele pastor local, e sim pastor que tomava conta de estado todo, de mais de 40 igrejas. Então, assim, ele era um pastor regional ali, que tomava conta de igrejas, alugava rádio 24 horas, e ali a gente sempre estava trabalhando. Era um filho, então você que trabalhava de graça, sim. Mas sempre ali levando o amor de Deus, anunciando Deus. Já carregando a herança. Infelizmente, eu tive, graças a Deus, entre partes, assim, um lar cristão, mas eu, por viver numa doutrina, eu queria conhecer o mundo. E eu saí da igreja, fiquei muito tempo fora, e quando Deus me apertou de tudo que eu jeito, eu falei, não tenho como correr, eu tive que voltar para a presença de Deus. Nessa volta para a presença de Deus, eu já voltei casado, pai, e Deus me deu a oportunidade de a gente continuar fazendo aquilo que fazia, que parei de fazê-lo. Sim. E quando nós colocamos vontade, eu e minha esposa, nós somos empresários e paramos de trabalhar e decidimos a morar numa praia. Contar a história como nós chegamos aqui, Sim. E como o Adriano falou, planejou Guarujá e veio parar em Presidente Prudente. Mas tudo é o plano de Deus. Tudo é o plano de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida no altar, é Deus que nos guia.
A nossa vontade seria morar e anunciar. Falei, vamos lá, vamos fazer o trabalho. Eu e minha esposa, nós fazemos um trabalho para a sociedade, fazemos bazar, né? Ajudamos com cestas básicas, né? Ajudamos da melhor forma e da maneira que nós podemos alcançá-lo isso. E nós vamos chegar lá e vamos fazer isso. Não conseguimos fazer nada, quer dizer, não chegamos nem mudar para lá, não conseguimos achar casa, e na volta, passando pela Raposa Tavares, não conhecemos Presidente Prudente, não conhecia, e chegamos em casa e falamos assim, o que nós achamos de Presidente Prudente? É uma cidade, parece que tem um futuro bom lá, é uma cidade que tem escolas, nós temos uma filha pequena, tem boas faculdades, no futuro pode colocar ela numa boa faculdade. E a ideia foi, entramos pela cidade, passamos aqui pelo Cristo aqui. Eu lembro que era 1h45, 3 horas da tarde, às 15 horas, nós estávamos voltando já com casa alugada. Você vê como quando tem Deus na frente. Aí nós se unimos no ministério, começamos a trabalhar, mudamos para cá, unimos no ministério, começamos a fazer a obra de Deus 24 horas. Fazendo visita, oração, nós somos pastores e começamos a se entregar a Deus, 100% a Deus. Não esquecendo do lar familiar, para não viver aquilo que eu vivi no passado. Sim. Né? Eu não julgando meus pais, mas isso não tinha aquele lar familiar. E hoje eu, de uma forma, não querendo viver a mesma forma que eu vivi na infância, apresentando minha filha, né, hoje para o mundo, e mais sim trazendo o evangelho para ela de outra forma também. Né, para não distanciar dos caminhos do Senhor, mostrando que é o caminho de Deus, e começamos a ajudar pessoas, fazendo bazar beneficente, ajudando com cestas básicas, em frente de um trabalho aqui na cidade, ministerial. Eu estava sendo, parece que preso, eu queria alcançar mais vidas, e eu não consegui. Quando você fica debaixo de uma autoridade espiritual, que eu tinha um pastor, eu tinha um líder, e você fica debaixo, às vezes você faz, o outro não faz, o outro fica aquela coisa e cria vai criar aquela empatia. E eu sou, não que eu sou contra você abrir um ministério, eu acho que não é o momento, não é o certo, entende? Ainda Deus não colocou no meu coração, se um dia colocar e me dar condição para isso, a gente fará isso, mas a ideia sim era levar o amor de Deus, sem anunciar a placa de igreja tal, vem para minha igreja que a minha igreja é melhor, não, eu apresentar Jesus. Então você entendeu no meio desse processo de a igreja, meio que eu tive alguns atritos, problemas, mas eu tenho um propósito a cumprir, eu vou continuar cumprindo ele. Mas aí uma pergunta assim, que essa ideia da rádio web, que o senhor falou que desde os 4 anos vivia dentro de uma rádio, e aí você viu esse meio e falou, cara, eu acho que é aqui mesmo o meu lugar. Ou você, por um tempo, tentou fugir disso, que nem o senhor falou que se afastou. Então, o senhor tentou fugir um pouco desse negócio de rádio? Então, assim, eu nunca trabalhei em rádio. Trabalhava para igrejas. Sim, trabalhava para igrejas, mas ganhava. Eu, desde 16 anos, eu passei a ser salariado pela igreja ali até meus 22 anos, ajudando o rádio, trabalhando 24 horas. Tinha colchão, tinha quarto dentro dos estúdios, que aquela é a rádio 24 horas, você tinha 3 locutores para você dividir o tempo. E como você era o filho do pastor do líder, você ficava, era o folguista, sim, era tudo. Então, assim, eu, na verdade, amava falar de Cristo, falar de Deus, além de estar na igreja. No momento, quando eu e minha esposa, eu falei assim, nossa, minha vontade é alugar pelo menos 1 hora de rádio aqui na cidade, fazer um programa evangélico. Sim. Né? Eu acredito muito, nós vamos alcançar vidas. Mas as coisas, assim, financeiramente, não é assim tão barato. E ali não tem ninguém, e a gente faz isso tudo com amor, é tudo do nosso bolso. Toda, aquelas cestas básicas, as roupas levantadas, a gente busca, vai atrás, gasolina, tudo o nosso tempo é para Jesus. E não tem pessoas que financiam nós. Então, assim, graças a Deus, Deus nos deu condições. Sim. E uma rádio se tornou muito caro. Eu queria pelo menos um programa, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, que seja o horário. Aí eu vi a programação e falei, poxa, é muito caro para mim. E eu comecei a receber, fui começar a procurar, fiquei uns 6 meses procurando como que seria a rádio web, porque minha época era a AM, fiquei ali uns 20 anos na AM, peguei uns 5 anos de AFM, aí depois eu parei total, fiquei aí quase 17 anos fora, e eu falei, não, vou procurar algo que se encaixa entre o meu orçamento e que eu consiga alcançar vidas. E eu comecei a ver, hoje, o número do nosso site de ouvintes aí com 4 meses no ar, é fantástico, mas assim, isso é pequeno.
Ontem eu recebi, se você ver, eu li hoje de manhã, mas ontem tava lá a mensagem, o rapaz voltou para a igreja. Várias pessoas mandam para mim, eu tô na Bahia, eu voltei para a igreja, estava desviado 20 anos através da oração, através do louvor. Sim. Então eu quero alcançar vidas aonde que tiver um sinal de internet. Então isso quando me trouxe, eu fui atrás, fiquei 6 meses estudando como funciona, será que isso é golpe, sabe? Como que eu vou alcançar vidas? E Deus começou a colocar, e eu peço muito a Deus, eu, minha esposa, Deus dá direção para nós alcançar mais vidas. Como alcançar mais vidas? E Deus tá dando estratégia para a gente anunciar o nosso link, né, o nosso link do site, do aplicativo, para pessoas ouvir. Que a pessoa escuta 1 hora. Tem pessoas que mandam, pastor, eu trabalho no condomínio aqui, o computador já nem consegue tirar. É 24 horas no condomínio, porteiro 24 horas ouvindo a rádio. Então eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz. Então, assim, o amor de Deus está sendo transmitido. Aonde que tiver um sinal de internet, a gente quer estar. Eu quero levar o amor de Deus. Se tem mais pessoas fazendo isso, que faça com amor. Se tem pessoas que estão fazendo isso, que não faça a fim de lucros financeiros, mas sim de levar Deus, que Deus cura, Deus ele é amor, mas também não podemos esquecer que ele é fogo consumidor. Essa é a parte. Eu estava querendo dizer para você, até minutos atrás, Moisés, nós estávamos falando ali sobre, antes de nós começá-lo, sobre pessoas seguir pessoas dentro da igreja hoje, dentro do estado de São Paulo, acontece uma coisa que no Mato Grosso do Sul tem pouco, é o tal do desagrejados. Pessoas, não, eu não sou mais de igreja nenhuma, eu sigo Deus. É importante você estar debaixo de uma obediência. Eu só obedeço Deus. Não, na terra Deus deixou para você também estar debaixo da obediência. E Moisés foi levantado já para tirar seu povo do Egito. E tinha pessoas que caminhou 40 anos ali, tudo debaixo da obediência de Deus, roupa, comida, a coluna de fogo, né? Eu não vim apontar Moisés, eu vim falar do povo. O povo, quando viu Moisés subir um monte e ele demorou, chamou Arão e falou, não, nós temos que seguir outro Deus, faz um Deus de ouro aí, nós vai seguir ele, põe na nossa frente que nós vai seguir eles. Tem crentes hoje, o pastor não veio fazer visita em casa, eu não vou mais na igreja. Tem pessoas que seguem Deus, não seguem o Deus que transforma, que liberta. Segue pessoas porque prega bonito, porque fala bonito, porque o pastor tem uma boa aparência, o pastor me ajuda. E esquece de seguir Deus. Sim. Então essas pessoas precisam ser transformadas. E porque aí a ideia da rádio web é exatamente isso. Trazer somente palavra, vida, porque essas pessoas não têm contato com o Senhor, elas não convivem com o Senhor, então não tem como ter crise. Hoje o pastor Júnior não olhou para mim. Não, você só vai me ouvir, meu querido. Ele não veio me visitar. Ele não veio me visitar. Então, assim, a rádio web também tá com esse propósito, alcançar pessoas que se chatearam mesmo. E é muito interessante o senhor falar sobre isso, porque agora eu não vou lembrar quem disse isso, mas tem uma frase assim, muito impactante que ela falou assim, antigamente nós batizávamos para converter as pessoas. Falávamos de Jesus para as pessoas serem batizadas. Hoje a gente precisa falar de Jesus para os batizados para eles serem convertidos. Então, praticamente está sendo assim. É, né? Assim. Antigamente não, eu pregava pro cara converter para ele batizar. Agora ele vai batizar, pastor. Aí ele vai aceitar Jesus e aí sim, agora vamos batizar ele porque ele aceitou. Hoje não. Hoje a gente precisa ir lá converter os batizados. Mas pra você ter uma ideia, ontem um pastor falou para mim, meu filho foi batizado na igreja fumando. Aí você fala, mas qual é o contra isso? Traz pro evangelho que Deus liberta. Mas o batismo é coisa séria. Eu deixo bem claro, eu e minha esposa, nós trazemos hoje a palavra, eu vim de uma igreja pentecostal, ela veio de uma igreja totalmente tradicional. E hoje a gente se une, mas nós seguimos a Deus. Esquecemos hoje os usos e costumes. Sim. E sim, lembra que Deus ele é amor, mas também é fogo consumidor. E para entrar na terra prometida daquele povo, daquela quantidade de pessoas que saiu do Egito, quantas pessoas que entrou? Quantas tribos que entrou? Só 2 tribos, só são 2, né? Que a Bíblia fala, cita 2 nomes, mas são as tribos que entrou. E pouquíssimas pessoas. E para entrar no reino dos céus hoje, sabe aquele crente que muitas pessoas que falam assim, fica julgando política, eles roubam, mas eles têm um escaigato em casa. Ter vida com Deus
é ter santidade, não é você rapar a barba, não é usar uma saia grande, comprida, andar só de terno bonitinho, mas fica devendo para todo mundo. Pastor sendo mal falado, com processo na justiça, usa Sky Gato em casa, faz gato na energia, isso é roubo, irmão. Ter vida com Deus, mas pastor, se é tudo certinho? Não, eu sou um ser humano, sou um cara mais errado da face da terra. Mas eu tento melhorar a minha vida, porque eu tenho vida com Deus. Todo momento que eu dobro o meu joelho, eu falo, Deus, perdoa meus pecados, meus olhos, olha as coisas que é impura, minha boca fala que é impuro, meu coração deseja que é impuro. O mundo jaz no maligno. E qual que é a nossa ideia hoje? É levar o amor de Deus, sabendo que você tem que se humilhar na presença de Deus. Sim. Falar, Deus, perdoa. Meus olhos são falhos, minha boca é falha. E tem pastores que até entre alguns irmãos falam assim, são lordes da fé. Os lordes da fé, eu não peco. Que é isso, amado? Igual quando aquela mulher foi lá, prostituta, estava no meio daquele monte de pessoas que seria hoje, nos dias de hoje, um monte de pastores, Jesus estava lá, e ela se ajoelhou aos pés de Deus. E o povo começou a julgar, lá, ó, tá dando ouvido para prostituta. Tá dando ouvido para prostituta. E Jesus fala para eles que os pecados dela, por quê? Que cada momento que ela fazia, o que ela aprontava, ela pedia perdão. E eles não, se achavam os donos da lei. Sim. E hoje é no mundo de hoje. É isso que as pessoas não têm Deus e começam a apontar pastor. Pastor é falho. Então é porque ele está olhando para o homem, mas não está olhando para Deus. E nós temos que buscar a santidade em Deus e não em pastor. Ele é um exemplo nós, na terra ele vai orar por nós, abençoar nós. É importante ter o pastor. Eu sou pastor. Eu fui buscar agora nesse meu renovo, além de ser pastor, eu fui buscar hoje, sou capelão internacional, sou juiz de paz, eu fui buscar mais conhecimento. Sim. Né? Hoje, graças a Deus, Deus me deu essa condição de a gente estar líder. Né? Hoje, eclesiasticamente, a gente foi buscar. A teologia é maravilhosa, mas nós temos que buscar a graça, aquilo que nós estávamos começando a dizer. Sim. A graça de Deus. Falar do amor de Deus, nós temos que buscar a graça, viver na graça, luta todo dia, cara. Trânsito. Então, as transformações que as pessoas elas podem experimentar através da rádio Web Vida com Deus é entender essa necessidade da graça e de que o Senhor está ali só para transmitir vida o tempo todo. Eu estava conversando com um pastor no Rio de Janeiro, ele falou, pastor, sua rádio está sendo bem ouvida aqui, porque aqui aí você toca funk, gospel. E um pessoal do Mato Grosso ligou para mim e falou assim, poxa, isso é rádio de crente? Olha pra você ver a diferença. Porque ele aceita o sertanejo gospel, mas não aceita o funk gospel. E a minha rádio, ela tem tudo. Tem funk, tem rock, tem dance. Gospel é levar o amor de Deus, alcançar vidas. Então, aonde eu quero alcançar aquele jovem, esses dias eu fui fazer uma visita no bairro chamado Alvorada. Fui fazer um bairro Alvorada. E uma senhora falou pra mim, meu neto fica no trilho. E ele vem fumar o crack aqui pra dentro, aqui no terreiro com os amigos dele, e eu coloco a rádio bem alto, bem forte. Eles começam a ficar oriçados e começam a ouvir as suas músicas, e tem uns que já foi até na igreja comigo. É isso que eu quero alcançar. Pessoas se converter, não é julgar pelo tipo de música. Por que o do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, pode aceitar um sertanejo, né, uma música gaúcha gospel, e não pode aceitar um funk gospel? Sim. Um pagode gospel. Isso não pode ter, irmão. Isso não pode ter. Você não pode julgá-lo. Você pode estar transformando uma vida através de uma música evangélica. Através daquilo ali. Muitas pessoas falam assim, mas esse irmão, esse cantor aí, ele é mundano. Na hora que ele gravou a música, pode saber que ele estava sendo tocado por Deus para gravar aquela música. Talvez ele distanciou dos caminhos do Senhor. O fulano cantor de tal, hoje ele não é mais crente, eu não vou ouvir mais a música dele. Mas no momento que ele gravou a música, ele estava em santidade com Deus. Não podemos esquecer isso. Deus deu a música para ele. É que, na verdade, as pessoas elas não entendem que, independente de quem nós somos, tem uma frase que eu falo muito na hora de ensinar as pessoas, que Deus ele faz em nós, através de nós e apesar de nós. Então, apesar de quem essas pessoas são, se Deus, de fato, vai alcançar alguém, ele vai usar, cara. Ele não tem essa. Porque é só olhar... As pessoas elas não conseguem olhar para dentro de si. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com isso. Às vezes a gente pode não... eu não gostar. Eu não escutaria, mas...
Cara, se estiver salvando, amém. Se estiver curando, amém. Por quê? Porque eu sei que também, independente de quem o Vitor era um dia e hoje quem o Vitor está se tornando em Cristo, porque a pessoa de Cristo está sendo revelada todos os dias, cara, tem gente que não gosta da minha pessoa. Eu lembro, pastor, é muito legal dizer isso, para que as pessoas possam entender que a vida com Deus, a web rádio Vida com Deus, ela está em uma experiência, em um tipo de evangelho que agora me impacta e me faz entender um pouco. E se as pessoas que estão nos assistindo tinham esse certo preconceito, hoje elas estão entendendo na raiz. Da onde está vindo essa ideia, o porquê que Deus colocou esse sentimento no teu coração de trabalhar dessa forma. Porque eu lembro muito bem que as pessoas falavam assim, eu dou 6 meses para o Vitor ficar na igreja, porque ele entra e sai. Pensa, um jovem, 21 anos, acabado de separar um casamento que teve lá seus problemas, sem perspectiva nenhuma de vida, nunca tinha trabalhado muito tempo em uma empresa e não tinha nada para oferecer para ninguém. Aí com 24 anos, Deus me pega, fala assim, meu filho, deixa eu pegar você pra você entender o negócio. Vamos te ensinar por aqui. Porque você tá aí nesse mundo agora, todo frustrado aí comigo, porque eu vim de uma denominação que eu fazia campanha. Aí é um negócio muito inusitado, sabe, pastor? Porque eu fiz a campanha em dezembro, que o próximo ano Deus ia estar com a minha família. Em janeiro, cara, o casamento acabou. Acho que Deus não ouviu direito. Essa? Ele não ouviu. Eu não sei se eu escrevi em outra letra, que ele não entendeu. Então, assim, para você poder entender e as pessoas poderem entender como é bênção dividir essa experiência. Saber que a rádio Vida com Deus, ela vem para todos os públicos. E talvez tem pessoas que não percebem que o pré-julgamento delas, o pré-conceito delas, afasta as pessoas de Deus. Afasta. E assim, eu quero já até usar uma frase aproveitando esse papo. Às vezes o meu suposto certo me afasta mais de Deus do que o meu errado. E eu explico isso muito simples, pastor. Escrever borracha com X tá certo ou tá errado? Tá errado, cara. Mas não é pecado, velho. Vai julgar por quê? Você vai julgar porque o cara escreveu com X e é roubo. Lá, professor de português, vai só colocar um Xzinho. Essa questão está errada. Mas as pessoas tiram como pecado. Então é como eu ir lá na sua rádio, talvez estar lá tocando no sertanejo. Eu não gosto de sertanejo, cara. Eu gostava de pagode. Talvez na hora que tocar um pagode gospel lá, eu vou me identificar. Mas sertanejo eu não gosto, eu vou falar que tá errado. Não. Tá acontecendo uma borracha com X lá, pastor. É dessa forma. Né? Pra você ter uma ideia, tem pastores do Pernambuco. Mandou mensagem para nós. Recebi mensagem de... Hoje eu vi uma mensagem do Paraguai ouvindo a mensagem. Argentina, os Estados Unidos já mandou mensagens. E Moçambique, um pastor mandou Moçambique ouvindo. E o de Pernambuco falou, pastor, vocês tocam uma música aí que a gente coloca também aquele forró? E toco muito forró, tem um momento ali, uns horários ali que você põe os forró gospel, e cara, e assim as letras, presta atenção nas letras, nas melodias, são maravilhosas, e isso anima você, às vezes até quando eu tô ao vivo lá, arrasta o sofá da casa, amados, vamos dançar na presença de Deus. Qual é o preconceito disso? Tem pessoas que falam, mas porque eu nasci naquele, como eu te disse no começo, eu nasci naquele lugar que meu pai tinha que ir na escola pra falar que eu não podia fazer educação física. Porque era pecado. Olha só o nível. Sim. Então você fala assim, mas pastor, mas como que você sobreviveu? É difícil. Hoje meu pai ainda é pastor, eu converso com ele, até tá chegando de viagem agora, até nesse momento ele deve estar chegando em casa, ele vem do Mato Grosso do Sul, e eu converso abertamente com ele que isso destrói famílias, doutrinas destroem família porque distancia. Só que ali, quando Deus tem um chamado, pra você entender, eu tenho 42, vou fazer meus 42 anos, e eu cheguei num ponto que Deus, quando nos meus 20 anos, eu falei, Deus, eu fico sempre, é o filho do medeiro, né? Vai pregar, vai trazer, a igreja enchia, pregava em praça, em ginásio, né? Aqueles congressos. É o filho do medeiro, a igreja vai lotar. E eu falei, não, quero que Deus me usa sem ser o filho do fulano. E me mostra. Quando Deus me mostrou, eu falei, não quero isso pra mim não, é vida sofrida. Quero sofrer igual meu pai, não. Não quero ter essa vida sofrida, não. E acabei distanciando os caminhos do Senhor. E hoje, eu orando quase um dia, se lamentando, falei, Deus, eu distanciei dos caminhos do Senhor, eu desviei o curso daquilo que o Senhor tinha um plano na minha vida. Deus falou pra mim assim, mas quem diz
que o que eu te mostrei era aquela época. Ainda vou fazer na sua vida. Deus falou comigo. Falou, eu vou fazer. Aquilo que eu te mostrei não era aquela época. Eu só mostrei pra você que você implorou pra me mostrar o que você tinha, o que eu queria contigo. Então tudo que eu tenho com você ainda vai se cumprir. E hoje já começa a se cumprir. Sim. Através desse plano da Rádio Web Vida com Deus. Levar, alcançar vidas. Alcançar amor. Ontem eu recebi, e não é a primeira vez, já com 4 meses aí, mais de 5 pessoas, pastor. Tá até nos sites, lá onde que deixa o pedido de oração. Eu ouvi a mensagem hoje cedo. Eu reconciliei há 2 semanas, já procurei a Igreja Batista aqui do meu bairro, lá no Rio de Janeiro. E voltei para a igreja através do apelo, porque através da mensagem, quando eu trago a mensagem, a oração, eu falo, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volta, reconcilia com Deus, faz um novo pacto com Deus e procura a igreja que você se sente bem, procura a igreja que você se sente acolhido e vai até ela, fala que você voltou para Jesus através da rádio. Direcionando as pessoas, direcionando, né? Orando, abençoando, curando pessoas. No nome de Jesus. Pessoa já falou, pastor, eu fui curado. Ligou uma mulher lá da Bahia, falou, pastor, eu fui curado através da sua oração. E eu vou falar uma coisa pro senhor, essa experiência e essa ocitocina que o senhor sente na hora que a pessoa manda essa mensagem, aconteceu. E assim, é muito legal, pastor, o senhor falar sobre isso, sobre esse direcionamento, não só de, não é para A, B, não, é onde você se sente à vontade, e eu tô aqui só para falar do Jesus que você precisa estar lá. É bom as pessoas entenderem que a gente está falando de uma rádio que fala do amor de Deus e que direciona as pessoas para depois viver um propósito. Que aqui no começo o senhor disse, todo mundo tem que ter mesmo um pastor. E eu tô aqui só para falar para você que às vezes não vai conseguir. Eu entender que Deus ele é tão maravilhoso que ele usa a sua vida para levar ele lá. Amém. Se a pessoa não estava querendo ir no culto, ele vai ligar a rádio lá e... Não, vai lá, você vai lá. Ó, acabamos de entrar. Igual agora, você que está aqui assistindo, o podcast Pegou no Espírito, nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui para levar ele até você. E você entender que a Rádio Web, Vida com Deus, que você também vai estar aqui o link aqui, né? Vai estar o link, vou deixar o link vamos compartilhar, que as pessoas possam, em nome de Jesus, conhecer. E é muito legal isso, porque aí me trouxe a memória que eu trabalhei com jovens na comunidade que eu participo durante 1 ano, e depois disso foi evoluindo, e o pastor achou já que tinha que passar o bastão para outras pessoas cuidar dos adolescentes, dos jovens, e eu amém, glória a Deus, estamos juntos e vamos continuar a caminhada. Nem tudo é para sempre. Nem tudo é para sempre, precisa entender isso, e foi muito bom mesmo, e eu sei o quanto eu evoluí, pois agora atendo família, vou na casa das pessoas. Mas então... é isso aí, é um degrau. Isso. Você passou e é um aprendizado para outros. E aí a gente vai... Aí eu lembro de um episódio assim muito bacana. A menina foi no culto, sábado, né? Você faz aquela movimentação, hoje, culto de jovens, vamos. E eu intimo assim, ó, a pessoa, Vitor, você não faz um favor pra mim? Você vai no culto, irmã? Eu vou ter um culto sábado agora, eu vou pregar. Você vai lá no culto? Aí eu vou lá cortar o cabo pra você, que eu trabalhava com internet. E era tipo assim, um convite meio forçado. Mas que as pessoas começavam a ir ao culto e uns vão mesmo para te prestigiar, pastor. Uns vão mesmo porque te conhecem, porque gostam, têm afinidade com você. E eu lembro de uma jovem, uma amiga minha, que ela foi no culto e Deus falou com ela através da palavra. E aí foi muito legal que chegou no final, ela falou assim, Vitor, obrigado, cara, que palavra de Deus, eu agora vou voltar para a igreja, só que eu queria te falar uma coisa, eu não queria que você ficasse triste. Eu gosto muito de ir lá na Quadrangular, é uma igreja assim, assim, assim. Eu falei, irmã, amém, conheço o pastor de lá, ele é top. Bênção, vai lá. Quanto tempo que você não ia na igreja? Já tinha 9 meses, quase 1 ano, e eu vou, Vitor, porque sua palavra falou comigo, mas eu posso ir lá? Eu falei, lógico que você pode, tá com alvará. E ainda depois brinquei com o pastor, né? Tô convertendo aqui, mandando pros meus amigos. Então, assim, pastor, que bacana. Cara. Almas voltando para Jesus. Isso que é a alegria de você estar ganhando almas para Jesus. Eu espero, pastor, de coração. Cara, tem amigos que falam assim, pô, você é louco, cara. Eu fiz um vídeo há mais de 1 ano atrás, tá no meu Instagram. Eu sou torcedor do Internacional, sou colorado e tô lá, né, mandei um vídeo pro pessoal, deixei lá um vídeo lá de 5 minutos explicando, muitas pessoas me conhecem, tem muitos amigos empresários, amigos,
a decisão da minha vida voltar para a igreja. Ah, mas você mudou, você parou de beber, você faz... Eu continuo mesmo. Eu tenho o brilho do Espírito Santo. Eu só não bebo mais. Porque isso, dentro de mim, não estou acusando você, mas dentro de mim vai me fazer mal. Sim. Espiritualmente. Então, mas eu sou o mesmo, sou aquele cara brincalhão, sou torcedor do Internacional, você entendeu? Não, eu quero dizer aqui, isso, não, né? A gente aqui ama futebol, parceiro. Então, pode vamos ficar lá. tranquilo. E ainda nem sei como que tá, acredito que hoje o Internacional tá disputando aí a final feminina. Não, e outra, o Internacional é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o negócio tá imenso. Não, só Deus aí, né? Eu espero que espero que aconteça alguma coisa lá, não, como dizer assim, maldiçoando o Palmeiras, né? Mas que eles dão uns tropeços por aí, mas amém. A ideia é você levar o amor de Deus, sabe? Independente. E eu explicando para os meus amigos que essa decisão não é de Deus, mas você largou, parou de trabalhar. Mas agora se aposentou, o que você está fazendo? Você está ganhando dinheiro, a igreja dá muito dinheiro para você parar. Amados, eu banco a minha vida para mim anunciar o amor de Deus. Eu faço com amor, com prazer. Porque isso não tem preço, uma alma ganhada para Jesus, amado. Isso não tem preço. Você saber que Deus está entrando nesse lar através de um som, onde tiver um canal de internet. Onde tiver um sinal de internet eu quero estar. Ontem eu fiz uma divulgação lá na Amazonas. Como que você está levando o som? Como você está alcançando pessoas de outro estado? Tem pessoas que estão perguntando para mim, isso é tudo mentira. Isso é tudo não sei o que. Eu procurei o melhor sistema que tem. O melhor sistema, que é a mesma plataforma que a Jovem Pan tem. Então não é qualquer. Hoje, para referência de rádio web, TV web, não tem como igual a Jovem Pan. Sim. Entendeu? Eu procurei o melhor sistema que tem para anunciar o amor de Deus. Amém. Com a melhor forma. Levar a falar que Deus é amor. E você tem que se consertar na presença de Deus. Não é levar a vida que você tá. Teve um jovem que chegou comigo, estava na frente de um trabalho, e contar rapidamente essa experiência contigo. Aconteceu poucos meses atrás. Sim, fica à vontade. Ele, jovem, novo ainda, 16 anos, e ele se identificou com outro jovem lá, o homossexual lá, e se uniu. E eu conversei, já veio o assunto de outras pessoas falando pra mim, e aí agora, e o que você vai fazer? Fui lá no jovem, falei, vem cá, abracei ele, falei, eu vou passar aqui na porta da sua casa, e vou levar você e o seu marido, o cara que foi morar com o rapaz. Sim. Falei, vou passar a pegar você e ele e vou levar pra igreja. Enquanto outros começou a apontar, a acusar. Amado, Jesus, ele veio e foi pro pecador. Sim. Jesus, ele ama o pecador, não é você que está aí em cima do altar se achando lei o Lorde, não. Ele ama o pecador, só que ele não ama, expliquei pra ele. Falei, Jesus, ele te ama, ele não ama o que você está fazendo, mas Jesus te ama. Jesus te ama, abracei ele, passei a levar ele para a igreja, juntamente com seu companheiro, mostrar a diferença. Amado, não foi 30 dias se separaram, o rapaz se arrependeu, sentou comigo, conselhou, você entendeu? Isso que não é apontar. Eu com 16 anos, eu tive meus erros. Eu fui apontado. Fui lá, pequei, sabe, aconteceu aqui, não, tem que excluir do ministério, pecador. Vai sair da igreja. Não, tem que sair, tem que, aquela apontação de dedo, porque tá lá, filho não sei o quê, sabe? Amado, que é isso? Pra que você julgar o outro? Abraça ele. Entendeu? Então isso aconteceu comigo agora esses dias atrás. No lugar de outros começou a falar, agora você não pode deixar ele mais cantar. Eu falei, não vou deixar ele cantar, mas eu não vou deixar de levar ele pra igreja comigo. Eu não vou deixar de abraçar ele. Cheguei nele e falei, olha, eu te amo. Jesus te ama. Jesus não ama o que você está fazendo, mas você vai comigo na igreja. Deixa as pessoas falar, deixa a pessoa rasgar, falar o que for. Mas você vai comigo, vou passar a pegar você e seu companheiro para a igreja. A minha esposa, assim, ficou muito feliz pela minha atitude. Sim. Você entendeu? A minha esposa ficou muito feliz. Falei, amor, isso que é o amor de Deus. Nós temos que mostrar a diferença. E o senhor falando isso, eu lembrei agora, o Spurgeon disse um dia que não trate as pessoas como elas te tratam, mas trate as pessoas como Deus trata com você. Então é essa experiência. Cara, como que Deus me trata? Ele me ama. Ele tá me amando o tempo todo. Nós somos falhos, né? Não tem jeito. Então agora eu preciso tomar essa decisão. Porque se eu quero ser parecido com o pai... E essas experiências, assim, pastor, olha,
eu quero agradecer assim imensamente, de coração, E eu que agradeço. que nós possamos outras vezes nos reunirmos, falarmos de um determinado tema. Hoje eu estou aqui para ouvir, conhecer a sua história, mas assim, muito obrigado mesmo, de coração. Não, eu que agradeço rapidamente. Foi uma honra. E ainda não vai parar aí. Eu tenho projetos. Hoje lá em casa, assim, a gente arrecada muitas roupas. A gente quer fazer bazares pela rádio web, fazer bazar, achar uma comunidade, vender roupa tipo assim, a R$1, R$2. Aí você fala, pra que isso? Nós fazemos cestas básicas para levar para as pessoas. Eu levo, oro por elas e falo, vá procurar um emprego, vai procurar uma saída. Então eu levo Deus, também levo uma ajuda. Então a rádio, a gente quer crescer a rádio. Crescer, elevar mais o amor, quer fazer mais. Nós temos esse projeto ainda para colocar, sair da pauta. E isso nós vamos fazer. Nós estamos hoje localizados em Presidente Prudente, com a rádio. Mas assim, na verdade a minoria dos ouvintes é em Presidente Prudente. Sim. Por causa dessa questão assim. E tem muito evangélico aqui, né? Tem muito evangélico aqui. Mas é anunciar o amor de Deus. Sabe? Buscar a presença de Deus e cumprir o ID da palavra do Senhor. No meu site, deixar rapidamente aqui, deixei bem claro aqui um versículo da palavra do Senhor que todos conhecem. Né, que é Marcos 16:15, deixei bem claro lá. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho para todas as pessoas, para Amém. Toda criatura. Amém, eu creio, pastor. Você prega para o seu patrão, você prega para o seu vizinho, ou você é aquele cara que chega em casa assim, eu tô falando você na forma... Sim, né, com certeza. Você é crente, mas chega em casa, você judia da sua esposa, dos seus filhos. Que exemplo você vai dar para o seu vizinho, para alguém da sua família? Isso é levar o ID da palavra do Senhor. Ser o sal da terra, ser diferente. Ser diferente na presença de Deus. A gente ser sal da terra não é só você ser o sal, separar o sal. É você, o sal, quando um gado vai lamber o coxo lá, ele sente sede. Sim. Ele sente sede. E ele desce para buscar água. E a água, ela é vida, a água é a palavra de Deus. Nós somos sal da terra. Nós sentimos sede da presença de Deus. Nós sentimos sede da palavra de Deus. E quando nós sentimos sede, se enchemos dela, nós queremos transmitir isso. Levar o ID da palavra de Deus. Isso é vida com Deus. Amém. Amém? Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês, nesse canal abençoado, que está aqui para levar o amor de Deus também. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço imensamente. Amém. Foi um tempo assim de qualidade, pastor. Amém. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Sempre que puder, eu quero estar ouvindo o Senhor e que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado mesmo. E que as pessoas que estavam nos assistindo, que elas possam ser abençoadas para a glória de Deus. E vai lá, ouve a Rádio Web, Vida com Deus, com o pastor Júnior Medeiros. Pessoal, Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima. E eu espero que você tenha pegado no Espírito. Deus abençoe.